tudo bem? Eu me chamo Camila e hoje eu quero falar com você. No vídeo de hoje estarei falando sobre a primeira multiplicação de pães e peixes. E o texto que nós estaremos estudando hoje se encontra lá em Mateus 14, do 13 ao 21. Acompanhe aí, ok? Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: O lugar é deserto, vai adiantar da hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: Não precisam retirar-se. Dá-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: Trazei-nos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando 5 pães e 2 peixes, ergueu os olhos aos céus e os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Vamos entender o contexto que se passa esse texto de hoje. A primeira multiplicação de pães e peixes. Ouvindo Jesus sobre a morte de João Batista, ele escolheu se retirar em solidão, buscando um lugar deserto para refletir e orar. Contudo, mesmo em seu momento de retiro, as multidões, ansiando pela sua presença e pelos seus ensinamentos, o seguiram. Que é o que a gente vê no primeiro versículo ali, né, desse texto, o versículo 13. À medida que o dia avançava e o isolamento geográfico da multidão se tornava aparente, os discípulos, preocupados com as necessidades práticas, sugeriram que Jesus dispensasse a multidão. O dia estava, se passando, aquele local onde eles estavam não era muito propício, de achar com facilidade alimento. E a multidão permanecia naquele local, então os discípulos sugeriram: Jesus, ainda dá tempo de despedir a multidão para eles, quando saírem pelas aldeias, eles comprarem para si o que se alimentar. Só que, eles viam apenas a impossibilidade logística de alimentar tantas pessoas em um local tão remoto. No entanto, Jesus desafiou essa visão limitada com uma perspectiva de fé e provisão. Que foi quando Jesus fala para eles, no 16, não precisam retirar eles dali. Vocês mesmos vão providenciar o alimento para essas pessoas. E ele diz que, naquele momento, ele só tem 5 pães e 2 peixes. E Jesus diz para trazer para ele. E aí ele pede que a multidão se sente. E olha que essa multidão tem cerca de 5.000 homens, além da contagem de mulheres e crianças. 5.000 ali apenas homens, fora a contagem de mulheres e crianças. Então, mandou todos se assentarem. Jesus tomou os 5 pães e 2 peixes. Ele olhou para os céus como forma de entregar ao Pai aquilo que eles tinham, e ele orou, abençoou, entregou, agradeceu ao Pai e começou a repartir com os seus discípulos, e os discípulos passavam para as pessoas que estavam sentadas. E nisso houve essa multiplicação, e todos no ambiente comeram, e ainda sobrou 12 cestos cheios de pães e peixes.
nessa passagem, ela revela a imensa compaixão de Jesus, que apesar de sua própria dor, ele olhou para a multidão com misericórdia e curou os enfermos entre eles. Jesus, ele soube, né, que falaram sobre a morte de João Batista nos versículos anteriores, e ele ficou triste, porque João Batista era alguém muito, muito família, né, muito íntimo dele. Então ele se entristeceu com isso, né, de saber da morte de uma pessoa tão importante que preparou o caminho para ele e que era familiar dele também. E ele se retirou daquele local onde eles estavam para poder refletir e orar naquele momento. E aparece essa multidão e há esse milagre, né? Ele tem compaixão daquelas pessoas. Jesus, ele enfrentando o desafio da provisão, propôs uma solução que parecia irreal aos olhos humanos: alimentar a multidão naquele mesmo ambiente, com os escassos recursos disponíveis. 5 pães e 2 peixes. A reação de Jesus aos discípulos nos ensina sobre a importância de utilizar o que temos e confiar que Deus pode transformar o pouco em suficiente. Só tinham 5 pães e 2 peixes, mas Deus ele conseguiu transformar aquilo que era pouco em suficiente. E foi suficiente para alimentar a Jesus, aos seus discípulos, a multidão. E foi tão suficiente que teve a reserva. Ficou os cestos, né, que sobejaram, 12 cestos cheios. Então, o milagre da multiplicação dos pães e peixes começa com um gesto de gratidão. Jesus, agradecendo pelo pouco que tinha, partiu os pães e os distribuiu. Essa ação não só alimentou a todos, mas também resultou em uma abundância que superou as expectativas iniciais. O gesto de gratidão de Jesus não foi um mero formalismo, foi o catalisador para um milagre que evidenciou a providência divina. A história nos ensina que a gratidão é essencial para a multiplicação de nossos recursos. Então, que nós possamos aprender com Jesus a entregar aquilo que nós temos, orar, clamar, agradecer, porque nós veremos o pouco se tornar suficiente e colocar, né, na direção aquele que pode trazer a provisão de todas as coisas. Eu agradeço por você assistir esse vídeo até aqui. Curta bastante ele. Comente aqui o que você achou interessante sobre essa palavra, sobre essa mensagem. O que é que você tem para compartilhar também daquilo que a palavra trouxe de vida sobre a sua vida. Compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas por esse evangelho. E se você é novo aqui no canal, tá vendo esse botão vermelho? Clica nele, se inscreve e ativa o sininho das notificações. E eu te vejo no próximo vídeo.